E nós começamos, Glauco, por uma grande manifestação que ocorreu agora, dia 9 de fevereiro, em Madrid, dezenas de milhares de pessoas, uma manifestação, está escrito aqui, o Derecho al Techo, desarrúcios, desalojos, desalojamentos infames. Foram dezenas de milhares de pessoas, foi a segunda grande manifestação que ocorreu em Madrid. Ela foi organizada por 40 coletivos, engraçado essas novas formas de organização, coletivos de vizinhança, coletivos sociais que lutam por temas sociais específicos, coletivos sindicais, inclusive. É uma protesto contra a alta dos preços dos aluguéis, em especial. Lá na Espanha tem um sindicato das inquilinas, eles feminilizaram a proposta, a palavra, e eles estão convocando para o dia 5 de abril, ou seja, daqui a 3 semanas, tenho a impressão que é um domingo também, uma manifestação nacional, uma manifestação nacional em defesa do direito à moradia. A manifestação, acho que a gente tem aí uma imagem sobre a convocação dela, ela começa com uma proposição negativa, convocada para o 1º de abril. A reivindicação negativa é: acabemos com o negócio da habitação. A habitação não pode ser um negócio, não pode ser uma mercadoria, mas eles fazem, as inquilinas e inquilinos fazem um conjunto de reivindicações: redução de 50% dos aluguéis, contratos por prazo indefinido, em que os inquilinos possam permanecer sem necessidade de reajuste, além da inflação, recuperação das casas especulativas, uma coisa muito forte nos países que são vítimas do turismo predatório, as casas destinadas a aluguéis de temporada, o que provoca uma elevação muito forte dos preços dos aluguéis. Fim da compra especulativa, a necessidade de, ao comprar um aluguel, você se comprometer a morar nele. E isso tudo, Glauco, tem a ver com uma situação que é realmente explosiva, que a gente... Aqui são as imagens do protesto, é muito impressionante a quantidade e a diversidade, a gente vai ver. Mas, na Espanha, o preço médio para a compra de uma casa já está em 13,5 mil o metro quadrado. Então, é claro que esse é o preço médio. Isso inclui desde uma casa numa aldeia até uma casa no centro de Madrid ou no centro de Barcelona. O aluguel em Madrid já está na média de 586 euros, que é 4 mil reais aproximadamente, também é o preço médio. E isso provoca um fenômeno. Se a gente olhar as imagens, a gente vai ver que destaca-se a presença jovem. Na Espanha, ocorre o fenômeno que é a elevação contínua e expressiva da idade na qual as pessoas deixam as casas dos pais. A idade média na qual os espanhóis e as espanholas deixam a casa dos pais subiu para 29 anos. A idade média, 29 anos. A pessoa já é um adulto há bastante tempo quando ele deixa a casa dos pais. Depois da crise de 2008, que repercutiu lá muito gravemente, houve 765 mil despejos. E esse problema não foi resolvido ainda. Mas nós vamos ver aqui que esse problema se repete em todo o mundo capitalista. Nós temos o caso da França, por exemplo. Aqui, esse ainda é na Espanha. Veja aqui os imigrantes. Agora, aqui, o caso da Inglaterra, onde subiu de maneira impressionante o número de pessoas que vivem em barcos, porque não são mais capazes de pagar um aluguel. Então, a pessoa compra um barco, que é mais barato do que uma casa, e o problema é a terra, o preço da renda da terra, que eleva em muito o preço do aluguel. Então, essa matéria da revista Economist, ela mostra que nos últimos 10 anos dobrou em Londres o número de pessoas que são obrigadas a passar a viver em barcos. Tem um outro dado, eu não sei se a gente tem a imagem,
mas a gente começa por aí a entender as alternativas. 42% dos britânicos, em 72, quando começa o neoliberalismo, moravam em regimes de aluguel social. Hoje, esse número caiu para 16%. Na França, entre 2010 e 2020, é a outra imagem que a gente tem, o preço médio dos imóveis subiu 66%. E no Brasil, essa que você acabou de colocar, que é algo que a gente muito raramente vê imagens como essa, uma matéria do jornal O Globo, se não me engano, mas o drama é terrível. Os aluguéis subiram nos 3 últimos anos 3 vezes mais do que a inflação, gente. Então, 2024 foi 13,5%, 2026, 23 foi 16,6%, enquanto nesses anos a inflação 3, 4%. 2025 se prevê que vai subir mais do que esses 2 anos. Então, é um problema generalizado. Vamos estudar, vamos examinar aqui rapidamente as causas. Tem um dado aqui uma das causas, evidentemente, é a desigualdade. E a desigualdade que atinge, inclusive, a classe média. Tem um dado aqui nas matérias sobre a Espanha, uma pesquisa do Banco da Espanha que mostra, olha só o impressionante, a queda das condições financeiras da classe média, que é uma das principais consumidoras, digamos assim, dependentes do aluguel. As gerações nascidas em torno de 1960, pessoal com a minha idade mais ou menos, não é o meu caso, mas aos 45 anos tinham acumulado 200 mil euros de riqueza. As populações nascidas em 1980 acumularam metade disso, ou seja, a dificuldade de reunir os recursos necessários para ter um teto, para comprar uma casa. Aí temos a matéria da Economist, essa aí que estava, né, exatamente, que começa a apontar as causas mais profundas específicas em relação ao mercado imobiliário, né? A primeira é a desigualdade, evidentemente, mas nos últimos anos a alta de juros está levando à alta dos aluguéis, porque a alta de juros funciona como uma espécie de piso. A alta de juros faz com que, como o juro é um dinheiro que é garantido pelo Estado, você, para construir uma casa, para alugar uma casa, o proprietário vai querer um pouco a mais do que ele receberia se deitasse numa rede e deixasse o dinheiro rendendo às custas da maioria da população. Essa matéria mostra também um problema que é a elitização das construções, justamente em função da desigualdade. Um número cada vez maior de construtores de imóveis está deixando de construir apartamentos porque não quer atender a classe média, que está em dificuldades financeiras, e está usando os recursos para construir casas nos subúrbios ricos. Mas, a partir daí, nós começamos a discutir as alternativas, porque justamente aquilo que está sendo transformado em mercadoria cara, em mercadoria inacessível, pode ser convertido em direito. E o Outras Palavras publicou na semana passada, na quinta-feira, se não me engano, um artigo muito inovador do Luís San Martín, que é um estudioso espanhol, propondo claramente a moradia gratuita. A moradia gratuita ou módica, a preços módicos, como um direito humano, assim como a saúde, como se luta para que a saúde seja pública, gratuita, de qualidade, a educação seja pública, gratuita e de qualidade, a moradia deveria ser pública, gratuita e de qualidade também. O San Martín começa estabelecendo um diagnóstico mais completo, inclusive, que o da Economist. Ele mostra a presença
cada vez maior de grandes grupos financeiros, o BlackRock em especial, na formação de um oligopólio de casas para o aluguel. Ou seja, esse fenômeno não é mais um fenômeno de senhorios individuais, de pessoas que têm 2, 3 casas, mas de grandes fundos imobiliários, desde a crise de 2008, que assumiram condições de construir, de comprar ou de construir enorme quantidade de propriedades, baseando-se no fato de que sempre vai haver gente precisando morar, porque a moradia é algo tão importante como a água, por exemplo. Então, baseando-se nessa necessidade humana e na falta hoje de regulação por parte do Estado, esses grandes fundos, esses fundos gigantescos, compram. É um fenômeno que a gente assiste no Brasil, nas grandes cidades brasileiras. As pessoas em dificuldades financeiras e bairros inteiros dando lugar a apartamentos, porque há grandes fundos com condições de aplicar, de segurar esse dinheiro e de saber que a médio prazo eles vão resultar em aluguéis cada vez mais altos. Essa matéria mostra também que as alternativas que existiam até as últimas décadas, até 4 décadas, foram minguando. Quais eram essas alternativas? O financiamento barato, oferecido pelo Estado de Bem-Estar Social, que acabou com a crise de 2008, e o aluguel social, que era muito constante na Europa. A gente viu aqui o dado da Inglaterra, quase 50% das pessoas moravam em 1972 em aluguéis sociais subsidiados, casas de propriedade do Estado, esse número reduziu dramaticamente, porém subsiste em cidades como resquício, em cidades como Viena. Viena é muito interessante, depois, uma hora, a gente tem que estudar esse caso. Viena viveu, entre a Primeira e a Segunda Guerra, uma experiência muito fértil, muito rica, de grandes transformações sociais. A cidade foi dirigida por partidos de esquerda, e o aluguel social, que em Viena continua representando 50% das casas, e que são muito mais baratas do que o conjunto das casas, do que a média das casas, isso mostra como é possível a existência, a luta por moradia gratuita. O nosso texto, do Luiz San Martín, argumenta, então, que, embora a casa tenha uma natureza um pouco diferente da saúde e da educação, que são serviços pura e simplesmente, a casa é um bem também, mas é possível começar a fazer a luta para que essa casa seja habitação, seja vista mais como um direito do que como um bem. E ele apresenta um conjunto de propostas para realizar isso. As propostas em que, essa aqui é muito interessante, é uma matéria do New York Review of Books, sobre o legado, a herança da Viena Vermelha. Mas nós temos exemplos aqui que começam a pipocar. Temos um exemplo na Austrália, onde está sendo discutida no parlamento, por pressão dos movimentos sociais, uma lei que estabelece o direito humano à habitação e que obriga o Estado australiano a estabelecer um plano de 10 anos para o direito à habitação e para enfrentar o problema das pessoas sem teto. E temos também matérias sobre uma outra alternativa, que são as residências comunitárias, cooperativas, subsidiadas pelo Estado, onde o Estado oferece, em especial, a terra, o terreno onde essa casa vai ser construída, essa casa comunitária. São apartamentos de muitas famílias, muitas pessoas. É uma outra maneira de conseguir esse direito. Tudo isso, Glauco, para concluir, há a necessidade desse tema ser incorporado no Brasil. Os partidos políticos abandonaram completamente o tema do direito à habitação social. Os partidos políticos tiveram enorme influência na luta pela habitação nas décadas passadas. Essa luta parece ser esquecida. É necessário ou que os partidos políticos ou que iniciativas cidadãs comecem a pautar esse tema no Brasil, comecem a alertar
para o drama concreto das pessoas que estão com enormes dificuldades para pagar o aluguel, a apresentar proposições imediatas, de curto prazo, e apresentar também proposições de futuro, de horizonte político, fazer o mesmo que a direita fez há anos atrás em relação à sua pauta de retrocessos. Ideias que hoje são vistas como utópicas podem não ser daqui a alguns anos, desde que a gente chame atenção para a sua viabilidade e que a gente comece a criar consciência e consenso em torno dessas propostas.